Vamos fazer agora a análise da luta da Jojo Calderwood, que vai enfrentar aí a Jennifer Maia. Vamos ouvir aqui o palpite e a análise dos especialistas do round extra. João Menegali Barbie, você é fã dela, da Jojo Calderwood. O que você espera dela para essa luta? Ela tá vindo aí de vitória sobre a Under ali. As duas vão estar se enfrentando aí na categoria do peso mosca. O que você vê aí que a Jojo vai trazer para esse combate? Eu amo a Jojo e defenderei até a morte. Ela é uma senhora lutadora que eu sempre gostei muito do estilo. Ela sempre teve muitos problemas, assim. Ela trocou de academia muitas vezes na carreira e sempre que ela trocava parecia que ela começava do zero um processo evolutivo, mas agora ela parece estar se achando melhor. Ela é uma lutadora muito clássica, num estilo Muay Thai muito clássico, né? Então você vê que ela tem uma movimentação mais minimalista, que ela é mais estática em pé, ela não fica saltando igual você normalmente vê lutadores que vêm do boxe ou do kickboxing, e ela trabalha mais com uma postura mais frontal ao invés de lateralizar. Dessa forma, uma arma que ela usa muito são os chutes frontais, especialmente com a perna de trás, que ela usa com muita efetividade, usa tanto para manter distância como contra golpe. Ela consegue causar dano com esse golpe, inclusive, se eu não me engano, nocauteou a Valérie Letourneau começando com esse golpe. Além disso, ela tem um bom jab, um bom direto, ela tem boas combinações. No clinch, ela também faz um trabalho mais voltado para o Muay Thai, onde ela vai tentar conseguir posições com as mãos atrás da cabeça do adversário, trabalhar ajoelhados e, novamente, ela faz isso muito bem. A deficiência dela vem principalmente quando ela encontra alguém que vai se movimentar demais ao redor dela e diminuir as oportunidades para a luta acontecer. Isso é uma coisa que acontece com lutadores oriundos do Muay Thai. Eles não estão acostumados com uma movimentação muito acelerada em um espaço tão grande quanto o octógono. Então, para Jojo, muitas vezes é complicado cortar espaço, é complicado ir atrás de um oponente que está se movimentando o tempo todo e buscando só os contragolpes. Em uma luta mais acelerada, uma luta de volume, eu acho que ela pode dar trabalho para praticamente qualquer lutadora dessa categoria, só que ela já foi derrotada até mesmo em pé por lutadores que estavam fazendo exatamente isso, que estavam escolhendo melhor o momento de bater, ao invés de entrar numa troca franca. Ela tá vindo aí de uma luta contra a Andrea Lee, que ela venceu por decisão dividida. Eu concordei com a decisão, achei que foi para ela, e foi uma senhora performance, onde ela mostrou uma melhora aí nas mãos, ela mostrou a agressividade de costume, mas só que ela estava conseguindo colocar o oponente mais em lugares que ela era forçada a ter que retribuir. Então ela era forçada a enfrentar esse volume aí da Jojo, que solta quase 300 golpes por luta, é uma média bem absurda aí. E ela também não se opõe a tentar uma queda contra uma oponente que está dando trabalho em pé. Ela quedou muitos oponentes, acho que a mais específica nesse caso foi a vitória dela em cima da Ariane Lipski, que ela simplesmente trocou menos, assim, resolveu quedar, travar a luta lá, trabalhar ground and pound e conseguir uma vitória bem dominante. A Jojo estaria desafiando a Valentina pelo cinturão se não fosse a pandemia. O que, na minha opinião, teria sido absolutamente errado, visto que ela vem de uma vitória, nem dá para dizer que é uma sequência, né, porque é uma vitória só, mas só que esse é o estado da categoria peso mosca hoje. A pessoa ganha uma luta e ela já pode ser repelida à disputa de cinturão, porque simplesmente não existem mulheres para fazer esse trabalho. E, bom, essa é a Jojo, gosto muito. Esse estilo, como eu falei, esse estilo oriundo do Muay Thai me atrai muito. Ele tem suas desvantagens, mas também tem muitas vantagens, principalmente nesse sentido que os golpes dela em geral são mais potentes, ela é mais estável, é muito raro ela tomar um golpe desequilibrado, e ela consegue colocar muita pressão, muito volume de golpes durante 3 rounds. E essa é Jojo Calderwood. Do outro lado tem a Jennifer Maia, brasileira, da Shootbox. Barbie tem problema para bater peso, né? Vem de derrota aí para Chukagian. O que a gente pode esperar da Jennifer Maia? Você acha que ela vai conseguir bater o peso? A gente estava comentando aqui antes da gravação que o UFC está sendo tolerante aí de marcar essa luta no peso mosca. O que você vê aí da Jennifer Maia? Não, eu não entendo como que o UFC é tão tolerante assim com a Jennifer Maia. E agora vocês vão ver seu Capitão Carisma um pouco revoltado aqui. Porque
As últimas 2 lutas dela, ela não bateu o peso. Aí ela não bateu o peso contra a Modafferi, Roxane Modafferi, e beleza, foi lá e ganhou a luta. E aí, todo mundo fingiu que ela bateu o peso, subiram ela e deram para ela uma luta que a vencedora desafiaria a Valentina pelo cinturão contra a Katlyn Chookagian. O que já é errado. Você não tem que ficar subindo uma lutadora que não bate o peso no ranking, porque ela essencialmente não disputou dentro dessa categoria. Aí, mas beleza, fingiram que não aconteceu, subiram ela no ranking e colocaram ele nessa luta para disputar a number one contender aí. O que aconteceu? Ela não bateu o peso de novo. Mas dessa vez, por sorte, ela perdeu, porque imagina se ela ganha. Aí ela ganharia, não poderia disputar o cinturão, porque viria de 2 lutas que ela não bateu o peso, nem com a livre de tolerância, e a categoria que já basicamente não tem desafiante, ficaria sem desafiante de novo. Para mim é inexplicável que o UFC ainda não tenha forçado a Jennifer a subir de categoria. Ainda mais nessas condições que a gente está vivendo, de pandemia, de problemas para treinar, de problemas para fazer tudo. Qual que é a esperança deles que esse problema não venha a se repetir? E digo mais, se esse problema se repetir, para mim, independente de ser vitória ou derrota, é um caso realmente dela ter que se preocupar com ser mandada embora, porque o UFC não gosta desse tipo de coisa. Eu sempre ressalto aqui que a única obrigação de um lutador é bater o peso. Ele não é contratualmente obrigado a ganhar a luta, ele não é contratualmente obrigado a se apresentar bem, mas ele tem que bater o peso e ela não está batendo o peso. Mas agora vamos falar da Jennifer. Ela é essencialmente uma trocadora, ela é pequena, curta para a categoria, trabalha também com volume de golpes, mas ela tem uma boa defesa, gosta de trabalhar mais como contra-golpeadora, apesar do bom volume. É uma coisa mais da divisão. As mulheres são leves, elas trabalham com mais golpes, e a Jennifer, por ser mais curta, ela prefere esperar que o oponente entre na distância dela e trabalhar com seus diretos e seus ganchos de esquerda. E ela faz isso bem. A última performance, a performance dela contra a Modafferi foi uma performance extremamente dominante, só que, como eu sempre ressalto, a Modafferi é das piores trocadoras que eu já vi. E aí ela foi lutar contra a Katlyn Chookagian, que simplesmente deu uma aula de boxe ali, uma aula de kickboxing, na qual ela estava constantemente entrando, batendo primeiro, e mesmo sendo atingida algumas vezes enquanto estava dentro da distância da Jennifer, ela conseguia entrar e sair. E a Jennifer está realmente resumida a isso, a essa questão de contragolpear oponentes que entram no infight. Ela não tenta muitas quedas, ela prefere a luta em pé para tentar boxear com os oponentes. Tenta alguns chutes assim, principalmente chutes baixos. E, bom, eu acho que essa é a extensão do jogo dela. Eu acho que realmente a coisa que mais se destaca, pelo menos ao meu ver, é essa incapacidade dela de bater o peso. E querendo ou não, isso afeta. E quando a pessoa não bate o peso 2 vezes seguidas, você já começa a pensar, ela deve estar usando isso como vantagem, porque não faz sentido querer competir em uma categoria onde nem com a livre de tolerância você não bate o peso. Agora fala aí, Caio, que eu já tô bravo aqui. Vamos pedir aqui a opinião do Caio, que é uma pessoa que ama muito a Jennifer Maia também. Acho que vai ter uma análise aqui bem odiosa dos nossos carismáticos analistas. Caio, como é que você vê essa luta aí? Como é que você enxerga e para quem vai ser o palpite? Bom, Yuri, Barbie, rapaziada, vamos lá. Então, a Jojo é uma lutadora que é destra, ela tem um histórico bem grande no Muay Thai, no kickboxing, ela tem uma trocação muito bem desenvolvida, ela tem um bom volume de golpes aplicados. Para você ter uma ideia disso, ela tem cerca de 6,31 golpes aplicados por minuto durante a luta, ou seja, é uma taxa extremamente alta. Ela tem uma facilidade de tanto trabalhar na curta quanto na longa, ela consegue bater e sair. A precisão de tudo que ela tenta em pé é muito boa. Ela acerta cerca de 55% de tudo que ela tenta. Ela não é uma lutadora que tem um chão extremamente desenvolvido, só que ela evoluiu muito nesse aspecto. Uma coisa que se destaca bastante no chão dela é que não é um chão que você busca evolução para finalização ou para algum tipo. É um chão que você avança de uma forma para aplicar o ground and pound. Ela tem boas cotoveladas em cima, na linha de cintura. Ela é uma lutadora que não tem, como eu falei, não tem um punch tão grande. Só que ela compensa todo
todo esse punch com um volume muito bom. Ela tem bons low kicks, ela tem bons chutes altos, chutes na linha de cintura, ela tem uma movimentação lateralizada muito boa. E eu acho que em um combate contra a Jennifer, que ela é uma ex-campeã do Invicta, é uma atleta de um bom nível, tem essas questões como não bater o peso 2 vezes, é uma situação bastante complicada. A gente até tenta relevar em algumas situações, mas quando se torna uma situação recorrente, ou o atleta aceitou que ele não bate o peso, percebeu que a organização fechou os olhos e vai seguir fazendo aquilo, para mim eu considero isso como um te trapaça, e de outra forma, ela realmente não consegue, ela não está apta a bater esse peso. E fisicamente ela não consegue. Mas vamos lá. A Jennifer, ela foi para decisão 13 vezes na carreira. Ela venceu 9 e perdeu 4. Apesar disso, ela não é uma atleta que consegue manter um bom ritmo de luta durante todos os rounds. Ela costuma cansar muito. Ela é uma atleta que você percebe que no meio do segundo round para frente, os braços dela abaixam muito. Ela é essencialmente uma lutadora que tem uma trocação bem simples, não tem muitas sequências mirabolantes, ela não tem uma versatilidade de golpes tão grande. É muito baseada em direto, cruzado, coisas básicas, ela não tem uma variedade tão grande. Nessa luta, ela sofre uma desvantagem bem grande contra a escocesa, porque a gente está falando de níveis totalmente diferentes de trocação. Um frame em pé totalmente diferente do que a Jennifer tem. A Jojo, ela enfrentou adversárias de melhor nível na trocação. Ela tá no UFC há um tempo bem mais considerável que a Jennifer. Ela tá acostumada com um nível de competição maior, apesar da Jennifer ter sido campeã do Invicta. Nessa luta, a Jennifer, ela meio que para tentar vencer, ela teria que se dobrar a uma característica cuja qual ela não tem tanta familiaridade, que é o histórico dela no jiu-jitsu. Ela é uma lutadora que, apesar de ter esse background na luta agarrada, ela tem uma taxa baixa de tentativas de queda. Ela tenta cerca de 0,25 quedas por luta. Em uma luta a qual a desvantagem na trocação dela é gigantesca, ela vai precisar trabalhar melhor esse grappling dela. Nem que seja para levar para grade, tentar cansar a Jojo, ela tentar evitar que a Jojo tenha liberdade para trocar, bater, sair, movimento lateral, sai, bate, sai. Eu acredito que, apesar de não ser muito a praia da Jennifer, ela vai ter que trabalhar como a grappler dentro do octógono. Ela vai ter que tentar trabalhar o jogo de grade. Ela não tem uma trocação tão desenvolvida quanto a Jojo. Ela não é uma lutadora de mão pesada, como eu já bem disse. Ela foi 13 vezes para decisão na carreira dela. E eu acredito que o favoritismo da escocesa, ele é um pouquinho grande. Eu não quero chutar uma probabilidade, mas acredito que a título de MMA, a Jojo é uma lutadora bem mais desenvolvida tecnicamente em mais valências do jogo do que a Jennifer. A Jennifer, não bastasse isso, tem essas questões físicas que a gente não sabe se resolveram ou não, se vão se resolver ou não. Eu particularmente vejo o jogo como uma favorita. Mesmo que ela tenha pego a luta em cima do laço. Se eu não me engano, a luta foi anunciada na semana passada. A adversária da Jennifer era outra. Eu não vou me recordar quem era a adversária original. Mas eu particularmente vejo a Jojo como favorita nessa luta. E você, Barbie, como é que enxerga essa luta aí? Pra quem vai ser palpite? Só completando o que o Caio disse, que quem era a oponente original da Jennifer era a Viviane Araújo, que testou positivo para Covid no meio do mês aí e foi substituída. Eu acho que realmente o único problema para Jojo é se essa questão de pegar a luta de última hora realmente afetar. E isso é algo que tem que ser avaliado, porque não se deve pegar lutas de última hora. Você não está treinado apropriadamente, você não está condicionado, seus reflexos não estão em dia. Tem um motivo para os caras precisarem de pelo menos 3 meses para se adequar novamente ao nível competitivo. Às vezes eles tiram férias e é isso. À volta eles precisam de 3 meses de treino em alto nível. E isso para mim é o que favorece a Jennifer
Mas pra falar a verdade, eu concordo com o Kai no sentido de achar que a Jennifer é inferior em basicamente todos os aspectos da luta aí. Para ela, a estratégia eu acho que é minimizar as oportunidades de trocação, tentar frustrar a Calderwood, que já mostrou uma tendência a se frustrar quando a oponente não aceita essa trocação mais franca. Se a Jennifer conseguir fazer isso acontecer, ela pode contragolpear as investidas da JoJo e depois voltar a se movimentar. Ela tem realmente que fazer o ritmo da luta ser abaixo do normal, porque um ritmo de luta mais intenso favorece a JoJo. Para a JoJo é uma questão realmente de perseguir, de trabalhar com volume, de trabalhar a queda, se elas se apresentarem, usar os chutes frontais, usar os jabs, usar os golpes no corpo, no clinch, usar joelhadas, trabalhar o tempo todo. Eu acho que volume vai favorecer muito ela nessa luta, como já favorece antes, só que nessa luta em especial, porque ela vai estar enfrentando uma oponente menor, uma oponente com menor envergadura e menos propensão a trabalhar golpes de longo alcance. Por exemplo, a JoJo tem chutes, a Jennifer praticamente não chuta, mesmo sendo menor, como eu já tinha ressaltado. Então eu acho que esse aí é o jogo. A Jennifer tem que fazer uma luta mais inteligente aí, porque eu acho que se elas entrarem como elas sempre entram, o favoritismo da JoJo vai ser bem absurdo. A Jennifer dependeria de uma mão mais forte, como o Caio ressaltou bastante, ela não bate forte para a categoria, inclusive diria até que a JoJo bate mais forte que ela, e a JoJo também não bate forte. Mas, então eu acho que enquanto a JoJo pode simplesmente entrar para lutar como ela luta, a Jennifer tem que entrar com uma postura mais inteligente, tem que entrar para trabalhar os golpes singulares, para não se perder no meio das combinações do adversário, e por que não? Talvez tentar fazer a luta se estender e trabalhar o gás de uma oponente que pegou a luta faltando 2 semanas. Todos esses são os fatores que ajudam a Jennifer, e eu acho que essa luta, se fosse em outras condições, teria um favoritismo bem maior da JoJo, mas apesar de eu ainda apostar na JoJo, eu acho que a chance da Jennifer agora é a maior que ela poderia ter. É isso aí, pessoal, tá aqui a análise dos nossos especialistas. Se vocês concordam com ele, deixe seu comentário. Eu quero saber também para quem vai o seu palpite aí, para quem vai a sua aposta, deixa aqui nos comentários. Outra coisa, se você está acompanhando a gente pelo Instagram, na bio tem um link do nosso canal do YouTube, então vá lá, se inscreva. E se você está acompanhando pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, curta a nossa página do Facebook e acompanha a gente no Twitter. Tá muito bacana o nosso trabalho, então ajuda a fortalecer aqui o canal Round Extra. Na descrição também tá o grupo do Telegram, tá bombando, então vá lá e faça parte junto com todo mundo da família Round Extra.